Capítulo 289. Notícias e Mercante. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: L. Oliveira XD. Zhao Hai não prestou atenção na tenda do admirável rei do oeste, mas se o fizesse, ele certamente ficaria chocado com a habilidade desses profetas homens-fera. Esses profetas profetizaram inesperadamente que o norte é a salvação. Zhao Hai entendia o que isso significava. Isso significava que o admirável rei do oeste deveria apoiar Wales na retomada do acampamento principal dos touros hercúleos. Dessa forma, o admirável rei do oeste não seria tratado como traidor, assim ele estaria absolutamente seguro. No entanto, foi uma pena que os pensamentos do admirável rei do oeste não coincidissem com os de Zhao Hai. Seu cérebro agora estava cheio com a ideia de se aliar com o chefe da tribo do touro lutador. Então como ele poderia pensar em dar uma ajuda à tribo do touro hercúleo? O que Zhao Hai estava observando agora eram as ações da cavalaria do touro lutador. A cavalaria estava segurando tochas em suas mãos e estavam realizando uma busca no chão ao redor do acampamento principal do admirável rei do oeste. Claro, era óbvio que eles não encontrariam nada. A noite inteira havia sido inquieta. Somente quando a madrugada chegou que as várias tropas retornaram ao acampamento. Naturalmente eles não tinham nenhuma pista, isso fez com que todo o acampamento desenvolvesse uma atmosfera muito tensa. Naturalmente, o grupo de Zhao Hai, que estava se comportando dentro de seu acampamento esse tempo todo, foi esquecido pelos Homens-Fera. Isso não significava que eles foram desprezados pelos Homens-Fera, mas vendo que Zhao Hai não parecia uma pessoa poderosa, ele naturalmente seria ignorado. Beluk enviou alguém para checar Zhao Hai, mas eles só checaram por um momento, porque na hora do acidente, o grupo de Zhao Hai estava comendo em seu acampamento. Muitos homens feros viram, portanto seria impossível para eles serem os culpados. Nos próximos 2 dias, o clima dentro do acampamento não era de apenas ansiedade, mas também de tristeza. Eles perderam 5.000 homens jovens e capazes. Estes touros lutadores tinham suas próprias famílias e alguns deles estavam até mesmo vivendo perto do acampamento de Zhao Hai. Vendo que seus familiares estavam desaparecidos, isso deixou os familiares tristes. Para Zhao Hai, ele não se arrependeu de suas ações. Para o seu próprio bem, ele só poderia fazer isso. Havia um ditado: apenas faça, nunca lamente. Na mente de Zhao Hai, não havia bem ou mal na guerra, apenas vitória e derrota. Com Zhao Hai mantendo o perfil baixo, o admirável rei do oeste não teve tempo de tomar nota sobre ele. Ele queria ficar do lado dos touros lutadores, mas ainda não era a hora certa para isso. Depois de se preparar para o inverno, ele planejou anunciar sua decisão de ficar do lado do chefe dos touros lutadores. Afinal de contas, os touros hercúleos acabaram de ser derrotados. Se ele imediatamente se adiantasse para confiar na tribo do touro lutador, então não seria bom para sua imagem. Nesse exato momento, a atmosfera triste se diluiu um pouco devido a um determinado assunto. E esse determinado assunto era a chegada do comboio de grãos de Zhao Hai. O comboio de grãos de Zhao Hai chegou num momento muito oportuno, já que a atmosfera do acampamento era muito ruim. Com a chegada do comboio, a atmosfera triste em torno do acampamento foi apagada, a vida das pessoas pareceu se tornar um pouco mais calma. Infelizmente, por causa do recente incidente, não havia como os touros lutadores coletarem plantas e bestas mágicas. Então, Zhao Hai só pôde negociar com Agali. Desta vez Zhao Hai não queria produtos de lã, ele queria trocar o carregamento inteiro por 1.500 cabeças de Agali. Ao mesmo tempo, na frente dos Homens-Fera, Zhao Hai entregou uma pilha de papéis para os mortos-vivos. Os Homens-Fera não podiam deixar de ficarem animados, porque sabiam o que aquela pilha de papel era. Esses eram os pedidos de coisas que eles fizeram para Zhao Hai comprar. Depois que o comboio de grãos foi embora, Zhao Hai conseguiu restaurar o acampamento dos Homens-Fera de volta à tranquilidade. As pessoas estavam forrageando a grama, você também podia ouvir risadas ocasionais nos arredores. Isso deixou Zhao Hai muito surpreso. Ele olhou para o acampamento dos Homens-Fera e então se virou para Laura. Laura, por que eles estão rindo? Eles acabaram de perder 5.000 pessoas recentemente. Eles não sentem tristeza. Laura olhou para esses Homens-Fera. Ela suspirou e disse, talvez eles tenham se acostumado com isso. Ouvi dizer que na pradaria dos Homens-Fera,
As guerras são muito comuns. Eles fazem isso para competir por escravos, competir por território, competir por mulheres. Eles sempre vão ter guerra. Você pode dizer que existem guerras todos os dias na pradaria dos Homens-Fera. Você pode ver essa ideia a partir da derrota dos touros hercúleos, que causou bastante espanto entre a raça cabeça de bovino. Mas você viu se as outras raças de Homens-Fera foram afetadas? Não, porque para os Homens-Fera, esse tipo de situação acontece com muita frequência. Zhao Hai suspirou e depois ficou em silêncio. Ele se virou para voltar para dentro da tenda, também seguido por Meg. Na tenda, Zhao Hai se virou para Laura e disse: acho que o irmão Wales logo encontrará seus companheiros de tribo. Nós precisamos preparar grãos para o consumo deles. Certo. Quantos pedidos deste acampamento nós podemos arrumar? Zhao Hai prometeu aos Homens-Fera deste acampamento ajudá-los a comprar algumas coisas. Houve alguns pedidos que foram semelhantes, então Zhao Hai fez Laura ajudar com as estatísticas dos pedidos e, em seguida, olhar se eles tinham o suficiente do que eles trouxeram da cidade-casa. Laura sabia como fazer todos esses cálculos mentalmente desde que ela costumava fazer isso antes, então naturalmente seria familiar e fácil. Por isso ela sorriu e respondeu: será o suficiente, mas eu não acho que devemos dar os itens para eles de uma só vez. Isso pode causar suspeitas, pelo que eu vejo. Que tal nós darmos para eles 1/10 da quantidade total? Isso não só nos ajudaria a enviar os itens com facilidade, como também consumiria menos espaço no comboio de grãos. Zhao Hai assentiu com a cabeça para mostrar o seu consentimento. Zhao Hai não ficou parado. Ele imediatamente enviou uma carta para Wales, dizendo que as princesas foram resgatadas e que seu povo estava salvo, então Wales não precisaria se preocupar. Ele também adicionou o assunto sobre o admirável rei do Oeste preparando uma armadilha, para fazer Wales perder completamente a confiança no admirável rei do Oeste. Depois de completar tudo isso, Zhao Hai esperou pacientemente pela resposta de Wales. Ele tinha que determinar a condição de Wales e determinar se Wales precisava de ajuda para qualquer outra coisa. A resposta de Wales chegou rapidamente. Junto com a carta, também foram trazidas 6 bolsas espaciais. Desta vez, além dos grãos, tinham várias coisas que Wales precisava com urgência, ao mesmo tempo em que Wales também contava a Zhao Hai sobre a situação na tribo do Mastim. Desta vez, os touros hercúleos sofreram uma derrota muito grande. Para entender, os touros hercúleos costumavam ter um número de mais de 1 milhão de membros da tribo e suas tropas chegaram a 300 mil. Agora os touros hercúleos haviam fugido, seus números foram reduzidos a 500 mil membros da tribo, mas eles ainda tinham uma tropa com mais de 200 mil membros. Isso ocorreu porque durante o ataque dos touros lutadores contra os touros hercúleos não tinham um comando central para coordená-los, portanto eles foram rapidamente derrotados. E no processo de serem despachados, os mais jovens podiam correr mais rápido, enquanto os mais velhos e os mais fracos não conseguiam alcançá-los. Agora, 500 mil de pessoas vieram se refugiar dentro da tribo do Mastim. Felizmente, teria touros hercúleos se juntando ao grupo de tempos em tempos. Agora, apesar dos touros hercúleos terem sofrido tal derrota, eles ainda mantiveram sua força de luta, eles ainda tinham a habilidade de lutar contra isso. Depois que Wales retornou aos touros hercúleos, ele imediatamente assumiu a posição de chefe sem problemas. Ele também pegou a arma de Gazol e disse à tribo que ele já tinha executado Gazol por acusações de traição contra a tribo. Mas o mais importante é que ele trouxe grãos com ele. Esses grãos salvaram as vidas e estabilizaram a vontade do povo. Pode-se dizer que esses grãos foram cruciais para que ele pudesse assumir a posição de chefe. Ao mesmo tempo, Wales também contou a Zhao Hai sobre a notícia de que o suco do pêssego mágico e a água da vida de Zhao Hai curaram completamente o ancião da tribo. Não só curou sua ferida, mas também o empurrou para um avanço e também para a beira de outro avanço para o próximo nível. Se ele fosse capaz de avançar com sucesso, sua força sem dúvida subiria. Naturalmente, esse avanço não significava que ele subiria do 9º nível para o 10º nível, isso era impossível. O 9º nível é dividido em 9 camadas, o ancião costumava ser do 9º nível da 3ª camada. E depois disso, ele pode se tornar um 9º nível da 5ª camada, cerca de 2 avanços consecutivos, o que no 9º nível era considerado um milagre. Zhao Hai não achava que o suco de pêssego mágico, assim como a água da vida,
teria esse efeito, e isso o deixou muito surpreso. Mas com este avanço, Wales agora pode organizar um plano para o seu contra-ataque. Zhao Hai rapidamente preparou todas as necessidades para Wales e as entregou para a Águia de Sangue. Desta vez, ele usou 5 bolsas espaciais para armazenar os grãos, enquanto a bolsa restante foi usada para armazenar alguns suprimentos. Hoje foi um dia agitado. O comboio de Zhao Hai acabou de chegar pela terceira vez no acampamento do Admirável Rei do Oeste. Desta vez, além da comida, eles também trouxeram muitos itens solicitados pelos touros lutadores. Por causa disso, a posição de Zhao Hai dentro do acampamento do Admirável Rei do Oeste melhorou muito. Ele se tornou um dos mais populares aqui. Devido a essa popularidade, Zhao Hai conseguiu algumas notícias sobre a tribo do touro lutador. Ele estava especificamente preocupado com as notícias sobre o Admirável Rei do Oeste e o chefe da tribo do touro lutador. O Admirável Rei do Oeste já exibiu sua intenção de se aliar com o chefe da tribo do touro lutador, mas ele não disse isso explicitamente. Ele não enviou alguém para entrar em contato com a tribo do touro lutador, por isso no acampamento, alguns sentiram medo, eles não sabiam o que aguardar no futuro. Foi esse sentimento de medo que fez as pessoas no acampamento do Admirável Rei do Oeste se certificarem de prestar atenção especial ao chefe da tribo do touro lutador. Eles estavam com medo de serem atacados pelo chefe da tribo do touro lutador. Mas eles também sabiam que isso seria improvável, porque neste momento, eles precisavam procurar grama para se preparar para o inverno. O chefe da tribo do touro lutador também precisava forragear, além disso, ele precisava forragear para muito mais pessoas. Em adição, o inverno geralmente não era uma época em que os homens-fera despacham suas tropas. Entre os homens-fera, além de algumas raças, poucos escolheriam despachar tropas no inverno. Entretanto, a sensação de medo ainda existia. Portanto, dentro do acampamento, muitos rumores estavam circulando em relação ao chefe da tribo do touro lutador, ambos verdadeiros e falsos, sendo muito difícil diferenciá-los. Porém, Zhao Hai chegou a 2 conclusões ao olhar para esses rumores verdadeiros e falsos. Primeiro, os touros lutadores reduziram todos os touros hercúleos restantes em escravos, um número total de impressionantes 300.000 foi atingido. Em segundo lugar, o humano que cooperou com os touros lutadores já não estava na tribo do touro lutador. Em relação ao paradeiro desse humano, tinha 2 possíveis conclusões. Primeiro, o humano foi realmente expulso pelos touros lutadores. Segundo, é que o humano foi morto pelo chefe da tribo do touro lutador. Zhao Hai foi parcial na primeira conclusão. Não importa qual seja a conclusão, ficou muito claro que, atualmente, a tribo do touro lutador não tinha nenhum ajudante. Se tivesse ajudantes dentro da tribo do touro lutador, a taxa de sucesso do contra-ataque de Wales diminuiria. Zhao Hai imediatamente disse a Wales sobre a informação que ele obteve. Ele esperava que Wales atacasse o mais rápido possível. Devido ao fato de ser inverno, se eles atacassem durante este período, seu tempo seria apertado porque a preparação da guerra não era simples. Embora os rumores estivessem voando por toda parte no acampamento do Admirável Rei do Oeste, no geral, o clima era positivo. Especialmente porque Zhao Hai lhes enviou grãos, isso tornava a comida do acampamento suficiente para o inverno. Embora eles tivessem perdido 5.000 pessoas, as pessoas ainda usavam sorrisos em seus rostos. Agora Zhao Hai tinha ficado dentro do acampamento do Admirável Rei do Oeste por cerca de 20 dias, em 10 dias ele teria que partir. Nesse momento, outro comboio chegou ao acampamento do Admirável Rei do Oeste. Este comboio já havia estabelecido uma cooperação com o Admirável Rei do Oeste. Desta vez, eles não entregaram grãos ao Admirável Rei do Oeste, mas sim, eles entregaram suprimentos. Diferente do mercantilismo amador de Zhao Hai, esses mercantes que entregavam mercadorias eram genuinamente mercantes. Mesmo que os verdadeiros mercantes não estivessem ansiosos para negociar durante o inverno, eles ainda gostariam de negociar grãos. Mas entregar grãos durante este tempo não era sábio, eles seriam atacados muito facilmente, e voltar seria igualmente inseguro. Além disso, grandes tribos preparariam grãos para os 2 meses seguintes ao inverno, portanto, transportar grãos para a pradaria nesse momento seria um belo de um grande risco, e homens-fera certamente encontrarão razões para reduzir o preço. Então, durante esses tempos, os mercantes da pradaria levavam suprimentos.
Estes itens eram essenciais para viver na pradaria, portanto, os preços desses produtos nunca seriam cortados. Contudo, para as pequenas tribos, essas coisas não eram tão atraentes como os grãos. As pessoas do comboio não pensaram que dentro do acampamento do admirável rei do oeste teria outro grupo de mercantes, mas esse grupo se concentrou inesperadamente em negociar grãos. O mercante-chefe do comboio tentou entrar em contato com Zalhai 2 vezes, mas Zalhai parecia não gostar de entrar em contato com eles. Ele não criticou Zalhai por isso, porque através de suas conexões no acampamento do admirável rei do oeste, ele entendeu quem era Zalhai. O mercante ficou surpreso quando ouviu falar das informações. Ele não achou que Zalhai tinha conseguido fornecer mais de 5 milhões de quilogramas de grãos para o admirável rei do oeste. Este não era um número pequeno para um mercante. Esse fato tornou mais cuidadoso para com Zalhai. Zalhai também estava muito preocupado com esse mercante. O mercante disse que ele era um cidadão do Império Aksu, que se chamava Bel, mas ele não era um cidadão do Ducado de Purcell. Ele disse que chegou à pradaria dos Homens-Fera através do território da família Ixa. Em relação à família Ixa, Laura tinha algum conhecimento sobre eles. Esta era uma família a oeste do Ducado de Purcell, seu vizinho. Além disso, seu território também era vizinho da pradaria dos Homens-Fera, que se tornou outra passagem para os humanos contrabandearem mercadorias para a pradaria. E este era Bel, o mercante de grãos e commodities mais famoso da família Ixa. Mas Laura não sabia que esse Bel estava em cooperação com o admirável rei do oeste. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audionovels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.